Avançar um pouquinho, né? Todos os atendimentos que ele receber ficam aqui como realizados, cancelados e agendados. Caso você já tenha um módulo de agendamento e queira só oferecer, por exemplo, eu quero só disponibilizar aqui as minhas receitas, por exemplo, para que eu possa acompanhar como está o andamento das minhas consultas com os meus pacientes. Não tem problema. Também a gente consegue. Você faz seu agendamento, faz seu atendimento, depois, óbvio, né, a gente precisa discutir um módulo de integração com o sistema que você utiliza, para que a gente consiga ofertar receita. Talvez você tenha um protocolo, por exemplo, de injetáveis, ou algo do tipo que você quer acompanhar, montar um cronograma para esse usuário, você consegue fazer isso. Falando de cronogramas e modelos de planos, a gente pode entrar, inclusive, nesse formato aqui, que é o nosso formato de trilha, né, que nós comentamos inicialmente. Então, lembra, existem dois tipos de plano, monitoramento e jornada. No plano jornada, você consegue ofertar ao seu paciente etapas, de fato, né, como se fossem caixinhas do que ele precisa fazer e do que será liberado ao ele realizar essas etapas, de forma que você dá uma visão geral, por exemplo, do seu paciente, todo o seu tratamento. Nesse caso aqui, a gente está com um tratamento demonstrativo de emagrecimento. Então, ele tem um emagrecimento aqui no módulo 1, no módulo 2 e no módulo 3. Então, o módulo 1, por exemplo, está atrasado, eu deveria ter feito coisas, não fiz. Então, de novo, o nosso sistema entra no processo de notificação para lembrar aquele paciente, para executar as ações que precisam ser executadas. E eu tenho dois módulos que ainda estão bloqueados, né? Que é o módulo 2 e 3. Por quê? Porque eu não concluí o módulo anterior, então eu não consigo executar esse módulo ainda. E é interessante aqui, de novo, né, aquela caixa de Lego. Você pode montar essas caixas de acordo com a sua necessidade também. Então, aqui você poderia, por exemplo, no nosso caso, a gente colocou aqui consulta nutricional, psicólogo e elaboração de receitas no plano alimentar. Mas aqui poderia, por exemplo, ser médico, nutricionista, psicólogo, ou só nutricionista. Aí vai depender do seu negócio. Ou você poderia definir também que, eu preciso que ele passe primeiro pelo médico para que depois ele vá ao nutricionista. Ou ao contrário, também é possível fazer esse formato de configuração. Então aqui você consegue definir, né, quais são as etapas que você quer que esse paciente ele execute, e com base nessas etapas eu posso vir aqui, aí eu vou consultar lá o calendário que já foi cadastrado na nossa plataforma, eu tenho os horários aqui do médico. Nesse caso, eu só tenho um nutricionista cadastrado, então ele não ofereceu a possibilidade de escolha, mas se você tiver N nutricionista, 10, 20, 30, ele oferece as possibilidades de escolha do profissional com base na biografia, na avaliação, no que você cadastrar. E aí eu cadastrei a biografia, estrelinhas, né, com avaliação, a pessoa escolheu. A partir do momento que ela escolhe aquele profissional, ela passa, o sistema entende, né, que ela vai seguir o tratamento com aquele profissional e passa a agendá-la já automaticamente com os horários daquele profissional. Mas nesse caso aqui, vou escolher aqui 9h30, tá, para hoje. Então, nós fizemos um modelo de abertura de consulta pelo WhatsApp, né, e agora estamos fazendo um modelo de abertura de consulta pelo aplicativo. Eu comentei lá atrás que a gente poderia ter anamneses por especialidade. Então, é o que acontece aqui. Eu estou tentando fazer uma anamnese, um agendamento de uma consulta, e ele está me ofertando a possibilidade de fazer o agendamento ou a resposta de uma anamnese. Então, eu poderia aqui continuar sem atualizar, ou eu poderia atualizar essas informações. Isso aqui é algo que você pode definir também. Você pode colocar obrigatoriamente, sempre que ele passar por esse profissional, ele precisa responder a anamnese daquele profissional. Então, aqui você consegue definir também o fluxo de perguntas que você quer executar. Não vamos fazer por conta do nosso tempo, mas fica claro aqui que o funcionamento é similar àquela que nós demonstramos no início dessa apresentação. Então, aqui no dia 22, por exemplo, eu escolhi uma data aqui, 9h30 da noite, concluo. Ele vai perguntar de novo sobre a anamnese. Agora eu vou continuar sem fazer o processo de atualização, vou concluir o meu agendamento, né, por aqui, e pronto. Consulta agendada. Então, eu já consigo ver aqui nos detalhes, né, o detalhamento, aqui outra consulta, né, confirmada, dessa vez com o profissional de nutrição. Também consigo fazer todo o controle da consulta por aqui, reagendamento, consigo fazer o envio de exames, iniciar a consulta, cancelá-la, propriamente dita, quando o profissional estiver disponível. É interessante observar que, nesse caso, nós estamos construindo e demonstrando para vocês um módulo em que você já tem uma programação de consultas. Mas não seria necessário que isso acontecesse dessa maneira. A gente poderia ter consultas avulsas também, se fosse o caso, ou isso aqui ser procedimentos. Como eu comentei lá, o protocolo de injetáveis é um bom exemplo. Então, a pessoa ela compra um protocolo de injetáveis e ela precisa ir a X tempo até o consultório para fazer aquele protocolo. Então, você poderia definir, por exemplo,
Cada caixinha dessa é como uma ida ao consultório para que ele faça aquele protocolo de injetáveis, agende o protocolo de injetáveis, saiba qual o profissional, o horário que ele precisa ir, reagendo, enfim, você tem um controle geral sobre aquilo que ele está fazendo. Se ele tiver qualquer dúvida, é possível que ele entre aqui com um chat com um especialista para falar com a sua equipe de suporte, né, de atendimento. Então, aqui rapidamente ele consegue entrar em contato com você, tirar dúvidas e tudo mais através do nosso sistema aqui de atendimento. E você consegue acompanhar o progresso, né? Aquilo que nós comentamos lá no início. Então, a nossa plataforma ela é focada em jornadas. Ah, mas eu quero oferecer uma consulta avulsa. Não tem problema. Essa consulta ela pode ser paga de uma maneira recorrente, no sentido de que eu pago, por exemplo, X reais por mês e tenho direito a um procedimento. Ou você poderia oferecer a possibilidade de ele fazer a compra aqui dentro da seção de agendamentos do procedimento avulso. Então, talvez via cartão de crédito, Pix, né, ou boleto bancário, você consegue ver que não é o nosso caso, porque o nosso sistema está configurado de uma maneira diferente aqui para essa demonstração, mas é possível que ao clicar nesse botão de agendamento você ofereça as especialidades, os valores, e aí com base no valor selecionado, aquele seu paciente ele pode então fazer aqui um processo de atendimento, pagando previamente o valor pelo seu procedimento que foi definido internamente. Tá? Dando continuidade aqui um pouquinho agora sobre o aplicativo, é possível criar um protocolo de evolução fotográfica. Então, se você oferece, por exemplo, um protocolo de emagrecimento, né, à distância, então você consegue fazer uma ficha nutricional, você consegue ter esse paciente, saber qual é o peso dele através de uma balança e também acompanhar visualmente com base na evolução fotográfica, que aí ele vai colocar essa foto aqui, seja da biblioteca de fotos ou da câmera dele, ele vai adicionar essa foto aqui ao fluxo do aplicativo. Né? Você consegue definir aqui, tem que ser uma foto de corte, lado direito, lado esquerdo, você consegue fazer essa definição também. E essa informação ela fica disponível aqui com uma camada de segurança adicional, que é a evolução fotográfica também na ficha para o profissional. Não vou demonstrar aqui por conta do tempo também, mas aqui basicamente a gente manda um PIN code novamente para o número que está cadastrado ao profissional, ele recebe esse PIN code, informa o PIN code, e com base nesses dados ele consegue acessar a foto, não dá para printar a tela, não dá para compartilhar essa informação aqui através do sistema, é uma informação sensível daquele paciente, fica disponível somente aqui dentro. Nós temos também a parte central de exames. Então, nós vamos fazer um exemplo de uma execução de uma consulta, mas todos os exames solicitados, realizados dentro da nossa plataforma, eles são enviados ao paciente e ficam com esse status de pendente. Então, ele fica aqui em vermelho, demonstrando aquilo que eu preciso enviar. Então, a gente consegue gerar a prescrição digital. Olha como é que é o avanço, né? A gente gera a prescrição digital do exame, eu mando a prescrição para o paciente, essa prescrição fica pendente no aplicativo. Ele pode baixar a solicitação do pedido, como é o exemplo que eu estou vendo aqui. Então, rapidamente, eu consigo, por exemplo, pegar o pedido médio, ou eu posso vir aqui e adicionar o resultado. Então, é bem avançado, né? Então, eu fui lá, recebi o resultado do laboratório, eu posso vir aqui e adicionar esse resultado dentro do aplicativo, colocando aqui as fotos, o PDF, enfim, o que eu tiver na mão, para conseguir enviar, por exemplo, a tomografia renal sem contraste aqui, que foi solicitado pelo profissional. É possível também que o paciente ele faça o envio de exames, talvez que não foram solicitados, mas são aqueles exames históricos, né? Antes de ter um tratamento com você, há 1 mês, 2 meses, 3 meses atrás, eu fiz o exame. E aí todos esses dados eles ficam disponíveis aqui. Então, rapidamente o profissional consegue vir aqui, pegar aqui, foi um hemograma, um pedido de hemograma com a contagem de plaquetas. Então, ele consegue vir aqui, abrir o exame laboratorial, tá vendo? Esse exame é meu, não tem problema. Tem uns dados pessoais aqui, mas não tem problema. Eu coloquei justamente para fazer essa demonstração mesmo aqui na plataforma. Então aqui o paciente ele consegue, o médico, né, ele consegue ter acesso aos dados do paciente, né, e de forma que a gente consegue inclusive criar um formato de status aqui, para, por exemplo, esse exame aqui ele foi recebido, mas o médico ele ainda não avaliou o exame em consulta. Então ele consegue vir aqui, né, registrar isso como avaliado, dar um feedback para o paciente vai receber esse feedback aqui também dentro da central de exames. Então fica um processo super completo em que você consegue ter uma interação completa com o seu paciente através aqui da central. Tá? Antes de entrar aqui no próximo item da minha rotina, eu vou falar um pouquinho também sobre o plano alimentar, porque ele é um assistente nutricional e está diretamente associado ao plano alimentar.
É possível também criar dietas, né? Então, a gente tem a seção aqui, plano alimentar. Então, aqui, por exemplo, tem os planejamentos alimentares que foram liberados ao passar do tempo. E esse planejamento ele pode ser criado, não precisa ser criado dentro da nossa plataforma, a gente faz a integração com o WebDiet, Lightbox, então você pode usar, que geralmente são soluções de mercado que são amplamente utilizadas. Então você pode continuar com o seu processo interno de montar dietas dentro dessa plataforma, e aí nós temos integração, conseguimos conectar, coletar as informações e montamos esse plano alimentar com base nas informações que forem colocadas lá. Então aqui o paciente tem acesso a todas as refeições, ele consegue fazer o download se for o caso, consegue acessar as opções de substituição dele, né, que você ofertar para dentro do seu plano. Nesse caso aqui, ó, a gente consegue oferecer essas opções de substituição. Opa, passei demais. Vou voltar aqui no plano alimentar. Plano alimentar. Ou você consegue, dentro dessa seção aqui, alimentar, também oferecer a possibilidade de ofertar um conteúdo adicional para ele. Então, se você, por exemplo, oferece talvez hoje, né, através de um PDF ou alguma coisa, um material de guia, né, para que esse paciente, por exemplo, tenha acesso a receitas, a algo do tipo, você também pode oferecer por aqui, colocar os seus guias alimentares, se você tiver algum PDF, algum material de reeducação, nesse formato de novo, isso pode ser alterado, você pode definir aqui o tipo de material que você quer colocar, não precisa ser necessariamente esses 3 tipos de guia, mas você poderia ter um guia da sua clínica, um guia, por exemplo, de jejum, alguma coisa do tipo, você pode criar esses blocos e colocar e ofertar esse conteúdo também para o seu paciente dentro dessa seção aqui de minha dieta.